Vamos lá, meus amigos, retomando então nossos estudos, a pedido do Rafael, que pediu para falar um pouco sobre armadilha de segunda perna. Antes de falar de armadilha de segunda perna, eu preciso passar o conceito sobre armadilha, né? Tudo que é armadilha, no caso aqui eu vou falar de alta, mas tudo serve também para de baixo. O que que é uma armadilha? Armadilha é quando você fica preso fora de uma boa operação, você, no caso de alta, você fica de fora de uma boa compra, ou você fica preso dentro de uma compra ruim, tá? Então, é aquilo que você acredita, é uma boa alta, você compra, de repente o mercado cai. E às vezes, quando está uma boa baixa, né, você não tem o ponto de vista, você entra vendido, o mercado sobe. Então, é tudo que armadilha, gente. Ou também o oposto, é uma boa alta, mas você não está vendo. Você deixou de ver alguma coisa, ou o mercado realmente está fazendo o que está fazendo, não está óbvio, e você fica do lado de fora, e quando você vê, é tarde demais, beleza? Então, primeiro temos que entender isso, que o mercado ele faz de tudo para armadilhar a gente, tanto para fora quanto para dentro, para fora de boa operação, para dentro de operação ruim, para você estopar depois e dar combustível, né? Para o mercado seguir aquela direção que já estava se, vamos dizer assim, planejando, se armando para aquilo, certo? Então, dentro de uma compra ruim, um exemplo, aqui eu tenho uma boa barra de alta surpresa, uma barra muito grande, reverteu várias barras anteriores e de repente você compra, mas o que que faltou aqui? Talvez continuidade, né? Tive um rompimento, o mercado estava no canal estreito de baixa, não sei o que tem à esquerda, mas uma coisa é certa, rompeu acima da média móvel, não foi nem acionada aqui uma compra por ordem stop, de imediato já deu uma barra interna, acabou sendo uma boa venda, mas uma compra ruim para quem comprou à medida que a barra foi sendo formada. Então, ficou comprador armadilhado dentro, então ele vai ter que estopar aqui, e vendedor muitas vezes não entra nessa venda, porque vê uma alta dessa surpresa majoritária, aí ele fica armadilhado para fora, o vendedor, né? O vendedor fraco, principalmente, como diria o Brooks, né? Aí ele fica de fora, então ele acaba não entrando e ele entra mais tarde, o vendedor. Ele vai ter que perseguir o mercado, o vendedor, e o comprador, depois que vê que essa compra foi ruim, ele vai ter que estopar. Então ele ficou preso dentro de uma compra ruim. Aqui temos um outro exemplo, preso dentro de uma compra ruim, né? O mercado está caindo muito forte. Aqui acionou uma H1, acionou uma L1, fez logo uma lateralidade estreita, você comprou alto uma H2 aqui, ó, acreditando ser um fundo duplo, uma barra muito grande, muito alto, armadilhou dentro. É uma barra de sinal que falhou, o mercado ainda estava no modo sempre vendido. Então, se por um acaso você comprou aqui, vamos dizer, dependendo do contexto, ainda mais se olhar aqui para trás e tiver um fundo, não é das piores compras, mas você acabou ficando armadilhado dentro de uma compra que, por mais que às vezes seja boa, tá? Mas dependendo do que tiver à esquerda aqui. Mas ainda assim ficou ruim, ficou armadilhado dentro, então, compradores, eles vão estopar logo aqui abaixo, e vendedor, que já é aproveitando desse canal que estava estreito de baixa, né? Deu um segundo sinal e falhou essa H2. Ontem mesmo nós tivemos uma operação dessa. É, Acabou armadilhando, você tem que reverter, dependendo do caso, se por acaso você entrou comprado, né? Porque aí ficou uma compra que poderia ser boa e ficou armadilhado dentro, o comprador. E o vendedor talvez fique armadilhado fora, mas ele acaba perseguindo o mercado. Então, esse é o conceito de ficar armadilhado dentro e ficar armadilhado fora. Aqui eu tenho, ó, armadilhado fora de uma boa compra. Por exemplo, aqui eu tenho um sinal de venda que falhou, mas, querendo ou não, ó, deu boas 3 barras de queda e, querendo ou não, armadilhou vendedores, tanto nessa venda quanto nessa, mas o mercado vinha de uma tendência de alta, a mínima majoritária mais recente, que era aqui embaixo, ó, ainda tinha sido respeitada, então nós tínhamos mínimas e máximas mais altas, né? Então acabou que aqui virou ainda
uma boa compra. Então, por mais que se você fosse o comprador, você saiu debaixo dessa barra, olha lá, compre novamente acima de uma boa barra de alta, fechando perto de sua máxima, que seria o caso mais indicado, comprar aqui. Beleza? Então, eu queria que você... Ó, e frequentemente, ó, armadilha significa tanto uma armadilha para os compradores quanto para os vendedores, prendendo de um lado de fora e prendendo o outro dentro, beleza? Então, isso é o conceito de armadilha. Geralmente, armadilha a gente vai entender que é uma boa operação e às vezes até é mesmo, né? Porque qualquer operação você tem 40, 60% de probabilidade ali. Se usar um stop curto, você vai ter isso de probabilidade. Por melhor que seja uma operação, a não ser que você esteja naquelas situações de momentum, é um dos momentos no mercado que a gente tem 70, 80, 90% de probabilidade. Tirando esses momentos, quando a gente entra em setups com um stop relativamente curto, é de 40 a 60% de probabilidade. Não foge disso, né? Vamos lá, separei alguns exemplos sobre esse caso e vou mostrar ontem uma ótima operação que nós acertamos o topo do dia sobre esse setup. Ctrl L, né? Isso. Eu já separei aqui já os slides. Aqui. Guardem bem esse conceito aqui, ó. Foi até ele que eu usei ontem no dólar para acertar o topo. E nós pegamos do topo dele até a mínima e até onde quisesse levar, já que eu mostro o setup. Mas antes, vamos mostrar como é que funciona. Eu tive uma alta surpresa majoritária, correção profunda, então uma armadilha de segunda perna. A armadilha de segunda perna está até indicada aqui já. O mercado faz uma perna para cima, muitas vezes ó, em formato de um impulso e canal, ou um topinho em forma de cunha. Ela é a primeira perna. Depois vem um movimento muito forte, climático, que armadilha os compradores que acreditam que o mercado vai subir. Por isso que chama armadilha de segunda perna. Isso acontece muito, com muita frequência em lateralidade. Tá? Então, ela armadilha o comprador. Muitos vendedores não vendem devido a essa agressividade, essa subida aqui. O vendedor, muitas vezes, se ele for fraco, né, vamos dizer, o fraco, como o Brooks diz, né, ele não vende essa barra, simplesmente, às vezes, ele está esperando um segundo sinal, ele vai esperar um topo duplo aqui, um micro topo duplo, alguma outra, uma segunda entrada. Ele não entra e, de repente, ele acaba perdendo esse movimento. Então, a armadilha de segunda perna, está aqui um exemplo, acontece muito frequentemente, principalmente em lateralidade. E deixa eu mostrar outro exemplo aqui. A primeira perna, esse eu separei justamente por causa disso. Ó. A primeira perna, às vezes, não é muito clara qual perna que é, porque computadores diferentes usarão opções diferentes. Ó. Então, nesse exemplo, por exemplo, ó, eu tenho a primeira perna que pode ser aqui, ou pode ser aqui, certo? E, como eu diria, como o Brooks diria, né? Não importa. Essa vai ser a primeira perna. Eu vou mostrar um exemplo desse que eu mesmo separei dos estudos nossos. E aqui veio a segunda perna. Onde a gente faz a venda? A gente faz a venda em boa barra de sinal ou um bom contexto de entrada. Por que eu digo bom contexto de entrada? Às vezes a barra de sinal de venda não é tão boa, mas eu tenho um micro topo duplo aqui, né? Então, você tem... Aí eu vou dar outras opções também, vou mostrar. Mas o que eu quero que guardem é isso. Ó. Aqui eu tive dois exemplos de armadilha de segunda perna nesse mesmo gráfico. Aqui, primeira perna, aqui veio a segunda perna e o mercado espera que engrene uma tendência. Armadilhou, beleza. Aqui desceu de novo como uma bandeira de alta em forma de cunha, só que muito inclinada, então já era um canal estreito de baixa. H1 aqui, H2 e H3. Dificilmente isso aqui ia engatar uma alta, mas querendo ou não, armadilha, muitos compradores aqui no que armadilha compradores, olha lá, primeira perna, mercado acaba cedendo, esses compradores vão ter que estopar, gera a segunda perna. Só que por mais forte que veio a segunda perna, olha lá, aqui acabou gerando a armadilha de segunda perna, porque nós tivemos uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, armadilha de segunda perna,
e acabou o mercado revertendo aqui, beleza? Feito isso, vamos a um exemplo. Aconteceu ontem. Ontem a gente estava, eu, né, pelo menos eu, no que eu fiz e comentei com o pessoal. Aqui eu achei conveniente uma boa venda, até porque nós tínhamos um topo e forma de cunha nesse ponto. Tinha uma lateralidade do dia anterior. O mercado fez essas três tentativas de subir aqui. Beleza. Não deu certo essa operação, revertemos para compra aqui, certo? Um topo em forma de cunha, já que eu mostro o recap, e um exemplo que eu tirei até do Brooks mesmo. Gente, indiscutível. Aqui não tem. Ah, a compra era ruim? Desculpa, a venda era ruim? Do meu ponto de vista, jamais, porque ó, vou embasar ela num slide igualzinho o do Brooks. Estudo de gráfico. Só que, como eu digo, às vezes a decisão que a gente toma, depois você tem que tomar a decisão oposta muito rapidamente. Por isso que o mercado é uma Fórmula 1, né? Corrida de Fórmula 1. E, ó, observem um exemplo aqui do Brooks, ó. A entrada era num contexto semelhante, ó. A venda que eu fiz aqui. Essa aqui. Essa aqui, claro que não, né? Essa aqui foi uma barrinha horrível. Vendedor já estava sendo armadilhado aqui, estava sendo de novo. Então, acabou que aqui eu passei para compra. Então, deu para recuperar esse loss. E a venda seria semelhante a essa aqui, ó. Um topo em forma de cunha. Não, essa aqui, ó. Ó, um topo em forma de cunha. Arrisquei a venda aqui. Deu errado. Eu entrei comprado aqui. Ó, arrisquei a venda aqui. Deu errado. Voltei para compra aqui. Igualzinho tá nesse slide que é do Brooks. E, olha lá, subimos aqui. Isso aqui é dólar, tá? Ó, isso aqui é dólar. Estudo nosso. Quem quiser, eu postei lá no YouTube. Inclusive, vão lá, assistam, deixem um like. E aqui em cima, deu essa venda. Armadilha de segunda perna, ó. Armadilha de segunda perna. Aqui, ó. Semelhante ao do Brooks. Aí vem aquela indagação. Eu faço. Aí eu fiz igual ele fez aqui no estudo, ó. Onde que é a primeira perna? Ó, não importa. Onde é a primeira? É esse topo em forma de cunha ou é esse aqui? Cara, não interessa mais. Onde que é a primeira? Computadores diferentes vão contar de forma diferente. Então, eu sei que aqui vai ser uma segunda perna, lógico, eu preciso do sinal de venda. No meu caso, não é que eu optei, né? A Toro tinha saído do ar, eu não consegui, mal para encerrar a operação aqui, não tinha que ligar, ligar não, entrar no site da Toro e fazer lá a saída da operação, deu certo. Mas na hora que deu para mim entrar, foi na venda, eu entrei aqui, ó. Mas, gente, não tem problema entrar nessa venda, porque, ó, seria como aqui, ó. Se eu faço essa primeira entrada, nesse ponto, eu acho que já justificava por causa dessa barra interna aqui, ó, desse micro topo duplo. Mas se eu quero mais probabilidade, eu posso vender um pouquinho mais baixo. Assim como eu tive depois, tivemos, né, essa queda e teve gente mesmo na sala que entrou nessa. Preferiu que armadilhasse compradores aqui, embora uma armadilha fraca, mas não importa, é uma perna de alta aqui. Querendo ou não, aqui pode ser considerado uma segunda perna. Eu só sei que foi uma venda tão boa que, né, eu falei, pessoal, quem quisesse segurar até a mínima do dia, dava. Porque, olha lá, igual aconteceu aqui, ó. Buscar a mínima do dia, fechamento mais baixo aqui. Olha onde o mercado foi tirar a gente, ó. Somente aqui, para quem fez por saída por ordem stop. Para mim, a saída seria aqui. Ainda, né, continuou dando vendas depois. Aqui deu mais a bandeira final. Então, acabou aqui saindo. Para quem continuou operando, olha lá, ainda deu outras entradas. Tá? Mas aqui está o exemplo da onde o Brooks nos ensina. E aqui tem a aplicação prática. Tá? Aplicação prática desse evento, desse setup. Certo? Lembrando que, o Rafael, você está na sala, né, eu dei uma aula de 3 semanas, 3 semanas não, 3 dias seguidos só disso aqui, e tinha uma dezena de exemplos lá, tá? Tem muitas configurações, muitas situações aqui para a gente observar nessa armadilha de segunda perna. Claro que aqui é só para dar um gostinho, né? Para vocês entenderem que existe, que é bom e que dá para entrar mesmo nesses movimentos climáticos, ó,
né? Você pega, dá para pegar, igual nesse caso, dá para pegar a subida, dá para pegar a queda, se conseguir entender o setup. Alguém, alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma coisa para compartilhar? Deixa eu ver aqui o chat. Bom, então, beleza. Sem dúvidas, dívidas. Até ó, outro dia aconteceu um desse aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo que nós conseguimos pegar. Gente, foi a mesma coisa. Como o mercado repete muito os padrões, eu tenho um outro gráfico que se repetiu, que eu usei até esse aqui como exemplo. Ah, esse aqui, ó. Aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, ela deu uma boa barra, uma barra externa de baixa, não caiu tanto, né? Aí não tem o que fazer, mas ó, aqui é como se eu fiz aqui, ó, desenhando a mesma coisa, um topo em forma de cunha, então aqui seria a primeira perna, aqui, segunda perna, deu uma venda aqui, ó. Só que aí, como corrigiu 50%, deu outros setups, acabou o mercado lateralizando aqui, tá? Mas pra você ver, o setup é o mesmo, a entrada, você vai ter os mesmos critérios, igual eu disse anteriormente, mas acabou funcionando aí de forma legal, né? Pelo menos deu um scalp, pelo menos deu certo. Só isso? Sem Ô, dúvidas? Leandro, Oi. uma dúvida aqui. Por um acaso, você já percebeu alguma casuística maior onde acontece essa falha de segunda perna? Igual você comentou em lateralidades, o Brooks também fala muito disso, assim, qual que é assim, Lateralidades. onde a gente deve ficar mais atento para esse tipo de setup? Movimentos climáticos. Um exemplo, ó, já bati o olho aqui, já enxerguei no índice, ó. Você concorda que aqui eu tenho ó, uma bandeira, um triângulo, tem uma lateralidade meio zoada aqui, mas aqui seria ó, a primeira perna, segunda perna, armadilha de segunda perna. Poderia arriscar comprar aqui ou comprar aqui, ó, essa barra eu acho boa para comprar. Ou segunda entrada seria aqui. Mas ó, eu tenho armadilha de segunda perna. Deixa eu só dar uma olhada para trás se eu estou em tendência ou lateralidade. Olha lá, ó. Falha de rompimento dessa mínima. Eu tenho uma coisa importante aqui, canal. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclinação, talvez. Aqui, ó. Ó, vários toques nesse canal, então excedeu essa linha de canal. Sabe, você pode misturar com outras situações, outra leitura, igual eu costumo fazer. Ó, essa mínima aqui que rompeu e falhou, rompeu de novo e falhou. Então você vai ter essa. Você vai entrar contra esses fortes rompimentos, esses movimentos climáticos. Falha de rompimento. Lembrando que toda falha de rompimento é uma armadilha, não é? Porque um rompimento, a princípio, o lado que está querendo romper, ele quer que o rompimento seja bem sucedido. Se o rompimento falhar, armadilhou esse lado que quer romper, né? No caso aqui, os vendedores. Armadilhou os vendedores, a gente quer essa armadilha, armadilha de segunda perna. Então, Ah, dentro de lateralidade, dentro de tendências também acontece. Dentro de tendência, quer ver? Deixa eu achar dentro de tendência, que o Brooks explica muito, com muita maestria, um exemplo. Vamos pegar essa tendência de alta aqui, ó. Independente do dia, ó, em tendência de alta aqui, ó, eu teria outros indícios para fazer uma compra aqui. Mas você concorda comigo que aqui está semelhante ao gráfico que nós vimos, que aqui eu tenho, ó, uma primeira perna, aí o mercado acelerou aqui, fez a segunda perna. Só que eu estou em tendência de alta, fazendo mínimas e máximas mais altas, ó. Aqui veio abaixo aqui, mas não tem problema, o mercado retomou. E isso aqui acabou se tornando uma armadilha de baixa, ó. Numa tendência, armadilhou vendedores que acreditavam que isso aqui iria continuar caindo. Deu uma boa compra aqui, ó, uma H2, um microfundo duplo, triângulo expandindo, ou bandeira de alta em forma de fundo duplo. Tá vendo? Eu tenho várias coisas que eu leria aqui. Xícara e alça, ó, xícara e alça. Então, você tá vendo? Armadilha de segunda perna. Esse pedaço aqui, ó.
esse pedaço seria uma armadilha de segunda perna. E nesse Mas exemplo aí, então, eu posso considerar a segunda perna essa caidinha aí do que fez o essa segundo aceleração. fundo, vem a aceleração, aí ele volta, faz o primeiro fundo e desce de novo, faz o segundo. Essa segunda descida poderia ser uma falha, ali Sim, poderia ser a falha da segunda perna? sim. Ela é a segunda perna. Essa primeira queda é a primeira e essa aqui é a segunda. Não, eu Com falo certeza. no fundo, no fundo. Quando chega no fundo, ele volta um pouquinho, aí ele vem de novo e volta de novo. Ah, não, aí Aí, então. Aqui eu tenho. Ah, tá. Eu acho que. 85, eu não estou conseguindo ver direito, 85, Peraí, deixa eu me 86. aproximar aqui. Aí, Talvez aqui, você está considerando como se fosse assim, ó. Que eu também imaginava essa segunda 87, 87. assim, ó. Primeira perna e aqui seria a segunda. Isso. Seria isso, né? Eu também, muitas vezes, eu imaginei só isso, que era isso, a armadilha de segunda perna. Mas o Brooks tem trabalhado, principalmente na enciclopédia, ele mudou para isso, que desde o curso completo também já era assim. Porque no tempo gráfico maior, né? Essa vai ser a primeira, essa a segunda. Mas também, gente, vamos dizer assim, às vezes aqui é a primeira, não, vem muito acima, né? Para falar que aqui é a primeira, aqui é a segunda perna. Mas pode ser também, acho que poderia. Ou você fazer essa leitura igual você fez, ó, eu também faria ela. Como se aqui sendo uma perna só, aqui faz um fundo duplo, uma armadilha de segunda perna. Poderia ser aqui, ó. Também, né? Uma armadilha de segunda perna, eu contando aqui como primeira, aqui como segunda. Tá, perfeito, obrigado. Mas, quer ver? Deixa eu mostrar alguns outros exemplos. Deixa eu só ver se está aqui. Vamos lá, vamos ver vários exemplos. Então, outro exemplo só nesse assunto. Armadilha de segunda perna de aula. Olha lá. Dentro de lateralidade, ó, primeiro ó, perna um, perna 2, ó. Armadilha de segunda perna. Outros poderiam, às vezes, contar um exemplo. Aqui a primeira perna e aqui a segunda. Tá? Mas eu acho que é mais fácil para a gente que opera o gráfico de 5 minutos fazer do jeito que o Brooks desenhou aqui, ó, do jeito que ele fez. Ó. Olha lá, aqui é a primeira, aqui é a segunda, dentro de uma lateralidade. Aí, dentro da lateralidade que continua, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Olha lá, então já posso arriscar a vender aqui. Note que nesse caso, por exemplo, ó, houve uma. Aqui seria a venda, o mercado veio acima e desceu, ó. Nesse caso, você ainda poderia vender aqui, porque você teve um micro topo duplo aqui, duas barras fechando. E como eu trabalhei com vocês essa semana na sala também, esse blended candle, né? Essa junção, união de dois corpos, duas barras, isso também é muito bom para observar como contexto de entrada. Assim, Ó, e desculpa. Outra não, coisa que eu estou reparando é que toda vez que tem, por exemplo, essa falha, essa armadilha de segunda perna, dá algum setup. Por exemplo, aqui nesse exemplo seu, dá para formar um oco invertido. Naquele passado, um fundo duplo. Então, às vezes, também forma também um topo duplo. Meio que os setups eles vão se somando assim, né? Nessa armadilha de segunda perna. não, aí que vem o pulo do gato. Um exemplo que é o que eu comento muito. Encontre vários motivos para fazer a entrada. Por exemplo, você pega aqui embaixo, ó, não é à toa que a gente faz esse estudo todos os dias à tarde. E ontem eu postei um, mas ó, a gente faz três justamente para fixar e visualmente guardar. Você pega aqui, ó, nesse contexto, por exemplo, aqui. Quem assistam depois o recap, quem não assistiu. Eu tenho nesse momento aqui dessa bandeira, bandeira de baixo, um topo duplo. Eu tenho essas barras aqui, ó, interna, interna, interna. Eu tenho a opção de entrar nelas, ou se eu não quiser entrar nela, eu posso entrar na barra de baixo, fechando perto de sua mínima. Tem as duas opções. E eu tenho o triângulo. Aqui junto o triângulo também. E eu tenho, claro, o mercado está predominantemente abaixo da média móvel. Eu tenho gap de barra na média, né? Aqui, ó, né? Primeira vez depois de mais ou menos umas 20 barras, o mercado esteve abaixo da média. Primeira vez que fechar acima, lógico que não seria uma barra tão legal para vender, mas o mercado acabou dando um contexto logo depois. Triângulo, que é uma figura que
o triângulo aqui, ó, esses triângulos, 50% de rompimento para qualquer lado. Não sei se ontem eu escrevi nesse slide ou não, mas em outro talvez. Então, ou seja, você vai unindo vários conceitos. Ó, querendo ou não, eu tenho xícara e alça também, né? Eu tenho xícara e alça aqui. Fez um forte movimento, o mercado espera mais uma perna para baixo, no âmbito maior. Então você começa a unir as coisas, né? Você começa a unir as configurações, os setups, aí facilita e aumenta a nossa taxa de assertibilidade. Ah, tá, perfeito. Valeu. Tanto que, ó, pra você ver, ó, esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó, é um ombro, cabeça, ombro alinhado, né? Outro triângulo aqui, olha lá, pra você ver, ó, gerou outra boa operação. Se você conseguir identificar isso enquanto estiver acontecendo, top. Boa, boa. Beleza, pessoal. Obrigado. Então, forte abraço. Até a próxima.